Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. E hoje o nosso tema vai ser sobre medicina preventiva, em que estaremos à conversa com a doutora Andreia Monteiro, que é médica especialista em imunohemoterapia no Hospital São Francisco Xavier e CEO da Clínica Pilares da Saúde. Mas antes de começarmos a falar sobre medicina preventiva com a nossa convidada, vamos iniciar a nossa manhã na companhia daquela que faz tudo na nossa vida, que é Nossa Senhora. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quero entregar aqui aos pés de Nossa Senhora, ao seu Imaculado Coração de Maria, todos os médicos que lutam para que as pessoas tenham uma saúde melhor, todos aqueles que tratam dos doentes, todos aqueles que também estão a estudar medicina para que Nossa Senhora os auxilie e todos aqueles que se encontram doentes, seja num leito do hospital, seja em casa, para que Nossa Senhora possa vir em auxílio de cada um. Rezemos todos juntos uma oração a Nossa Senhora, que diz assim: Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a despenseira de todas as graças, na nossa fraqueza e no nosso desânimo, apelamos hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade e atrevemo-nos a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-nos nas nossas enfermidades, dai-nos a saúde do corpo para que possamos cumprir os nossos deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição sirva ao vosso Filho Jesus e agradeça a vós saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje é dia de rúbrica. Então hoje vamos ter a Verónica Paiva, do Biovó, em Alcanena, que nos vai ensinar a fazer um esfoliante. Vamos aprender aqui com a Verónica como é que se faz um esfoliante. Vamos ver. Olá a todos, muito bom dia aí em casa, bom dia no estúdio. Bem-vindos aqui ao meu ateliê. O meu nome é Verónica Paiva, eu sou bióloga, sou responsável pela Biovó, que é uma marca que se dedica à produção de cosméticos naturais, que são produzidos por mim aqui no meu ateliê, mas também à dinamização de atividades e oficinas, workshops sobre cosmética natural, para que vocês possam em vossa casa fazer as vossas receitas, replicar as vossas receitas ou então simplesmente saber como é que isto se faz e como é que isto acontece. Então, nós hoje vamos fazer um esfoliante, ótimo em qualquer altura do ano, principalmente quando nos começamos a preparar para o verão, não é? A nossa pele andou o inverno toda escondida e agora de repente queremos ir para a praia e ter uma pele bonita. Não só para ter uma pele bonita, mas para ter uma pele saudável também, ok? Então o que é que nós vamos precisar para o nosso esfoliante? Vamos utilizar talvez um ingrediente menos conhecido aí em casa, que é a goma xantana, ok? A goma xantana também é utilizada na culinária, mas já vos vou falar dela. Goma xantana, sementes de papoila, vamos precisar de água, ok? Água, podem usar água potável, qualquer água que seja potável, da torneira ou mesmo do garrafão, ok? E vamos utilizar óleos essenciais, não só para dar cheiro, mas também algumas propriedades. E já vos vou falar quais. Tenho aqui 2 frascos para colocar o meu esfoliante, mas vocês podem reutilizar qualquer outro frasco que tenham em casa ou até apenas uma taça, se forem utilizar logo o vosso esfoliante, ok? Então o que é que nós vamos precisar em quantidades? Vamos necessitar para esta receita de 90 gramas de água, ok? Vamos necessitar de apenas 1 grama de goma xantana, vamos precisar de 8 gramas de sementes de papoila e no total 40 gotas de óleo essencial, ok? Eu vou utilizar 2, o óleo essencial de menta, de hortelã-pimenta, é um refrescante, lembrem-se, não é? Para quem conhece a planta. E o que é que as nossas pernas, por exemplo, precisam? É mesmo isso, não é? Aquele efeito refrescante, ao final do dia então, sabe muito bem. E vou utilizar também o óleo essencial de laranja, além do seu aroma ser ótimo. Eu gosto sempre de combinar um cítrico com um floral, mas aqui a questão é também ao nível da circulação, porque eu estou a pensar muito no esfoliante para me ajudar nas pernas, na parte circulatória e também para dar este efeito refrescante e que tenha um aroma agradável, claro. Ok? Então, a goma xantana, como eu vos falava, é aquilo que vai ajudar a que o nosso esfoliante fique
com um aspecto de gel. Ele é muito utilizado na culinária para substituir o glúten. Se calhar alguns de vocês já usaram em receitas, está bem? Porque quando não usamos glúten na culinária, o que acontece aos bolos? Parecem maçudos, não é? Como o pão. Então a goma xantana ajuda a expandir, ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pesar 90 gramas de água, aqui neste recipiente. Ok? E tornou um bocadinho, mas não faz mal. Vocês em casa isto também acontece, não é? Eu acho que não tenham medo de pôr as mãos na massa, porque na realidade as coisas são mesmo assim, está bem? E se correr mal da primeira vez, vocês tentam a segunda, ok? E aqui nós vamos pesar a goma xantana, está bem? 1 grama. É muito levezinha a goma xantana, está bem? E vamos colocar a goma xantana neste recipiente com água e vamos agitar energeticamente. O que é que vai acontecer? A nossa mistura vai começar a gelificar, mas ela vai ter que aguardar um bocadinho, está bem? Portanto, nós vamos misturar energeticamente e depois vamos deixar repousar. E voltamos mais logo para ver como é que está. Aí está uma boa opção para fazer em casa, porque não fazer um esfoliante natural que nos faz tão bem à circulação das nossas pernas. Mas hoje estamos aqui para falar de medicina preventiva, em que temos aqui a doutora Andreia Monteiro, que se dedica também à medicina preventiva, nutricional, formação e estética. No exercício da profissão, considera que é importante estarmos atentos à dualidade saúde física e psicológica. Quero dar as boas-vindas à doutora Andreia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Antes de começarmos a falar sobre a medicina preventiva, gostaríamos de conhecê-la um bocadinho mais, e quem lá está em casa se calhar também gostaria. Quem é a doutora Andreia? Antes de mais nada, obrigada pelo convite, sinto muito grata por isso. É uma oportunidade muito, muito interessante. Quem eu sou? Eu sou uma mulher trabalhadora que gosta, completamente apaixonada pelo seu trabalho e basicamente o que eu faço é medicina preventiva, imunemoterapia, sim, e medicina estética. Quem eu sou? Sou mãe, sou mulher, sou profissional de saúde e basicamente eu dedico-me a estas minhas áreas, às minhas 3 dimensões, digamos assim. Como é que nasce a sua paixão pela medicina e quando é que decide optar por enverdar por esta área? Na verdade, eu desde que me entendo por gente, eu sempre quis ser médica. Eu nunca tive, como a minha mãe costuma dizer, eu nunca tive um plano B. Foi sempre medicina, medicina, medicina. Porque realmente foi uma paixão desde pequenina, eu só me interessava por isso. Portanto, foi sempre a minha ideia muito fixa era, quero ser médica. Como é que decide optar por esta especialidade, imunohemoterapia, que é uma especialidade assim tão exigente? E pouco conhecida, não é? Curiosamente, Sim. As pessoas não percebem muito bem o que é esta especialidade. Eu interessei-me pela imunohemoterapia, estava no meu 3º ano da faculdade. Eu fiz a faculdade na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, Campo de Santana, e eu estava na minha 3ª aula, numa aula de imunologia do 3º ano. E tínhamos um professor muito emblemático, o professor Machado Caetano, e que nessa aula o professor Machado Caetano disse ainda há uma especialidade muito pouco conhecida, que é a imunologia, ele disse que como é que ele se chamou na altura? Psiconeuroendocrinologia. Foi isso que o professor Machado Caetano disse. E que nos Estados Unidos já é uma realidade, mas cá em Portugal ainda é pouco conhecida e que é uma especialidade em que realmente nós conseguimos juntar
a parte imunitária, com a parte psicológica, endócrina, e nós percebemos o doente como um todo. Bem, aquilo fez-me logo sentido. Eu disse, é isto que eu quero. Juntar a imunologia, que sempre foi... Assim que eu entrei na faculdade, interessei-me logo pela imunologia, e quando o professor falou que haveria essa especialidade que juntava todas essas componentes, encantei-me logo. E eu disse, é isso que eu quero. Entretanto, quando eu acabei a faculdade, portanto, eu estava no meu 3º ano, a licenciatura em Medicina, uma eternidade, 6 anos. Quando eu terminei, e depois de fazer os 2 anos de estágio obrigatório, que eu ainda sou do tempo em que tínhamos 2 anos de estágio obrigatório, chegou a altura de escolher a especialidade, ainda não havia esta especialidade em Portugal. Eu então fiquei super preocupada, ainda não há psiconeuroendocrinologia, o que é que eu vou fazer? E então comecei a perceber, ok, então o que é que há mais parecido com isto? E encontrei então, nas minhas pesquisas, imunohemoterapia, que sim, é uma especialidade que nós trabalhamos muito o sistema imunitário, sim, mas muito focado nas doenças do sangue associadas, sim, a problemas imunitários. Pronto, foi assim que eu descobri a imunohemoterapia. E é apaixonado. Completamente, sim. Depois também veio a medicina preventiva e mais tarde a medicina estética. Exatamente, porque ao longo do processo nós vamos nos conhecendo melhor e as peças vão encaixando, sim, parece um puzzle, não é? Portanto, a primeira manifestação de vontade, o que é que eu queria ser, foi nessa aula do professor Machado Caetano, e entretanto, ao longo do processo, eu descobri que a medicina preventiva fazia muito sentido. E como é que eu descobri isso? Por que é que isto me chamou tanta atenção? Porque ao longo do tempo eu consegui perceber que, porque nós durante o percurso, nós chegamos a um ponto em que começamos a fazer urgência, começamos a trabalhar noutras áreas, porque todos os médicos querem muito pôr a mão na massa, não é? E eu comecei a fazer urgências em vários sítios e depois também fui trabalhar para uma clínica de diálise, doentes hemodializados. E quando eu estava lá, e eram turnos longos, nós entrávamos às 14 horas e saímos à meia-noite, uma vez por semana. E o meu turno era à sexta-feira. O que é que eu descobri? Ao falar com os meus pacientes, eu descobri que todos eles tinham uma certa mágoa de porquê que eu não evitei isto, o que é que eu poderia ter feito para não chegar a esta situação de sofrimento, porque um doente hemodializado sofre, é um sofrimento incrível, para o doente, para a família, para toda a gente. E então todos eles perguntavam o que é que eu poderia ter feito para não chegar a este ponto. E eu comecei a pensar realmente o que é que eles poderiam ter feito para não chegar, e começou-me a fazer sentido a medicina preventiva. Foi assim que cheguei nesta paixão, que também é outra assim muito grande. Hoje vê no contacto com os seus doentes que a medicina preventiva tem que se priorizar, a medicina preventiva, que as pessoas têm que ter mais atitudes preventivas nos seus estilos de vida para que se possam evitar doenças futuras? Sem dúvida. Eu neste momento acho que é a base, deveria de ser a grande preocupação de qualquer política que diz respeito à saúde, porque se nós prevenirmos tudo aquilo que nós conseguirmos evitar, o gasto futuro em tratar, ou seja, prevenir é melhor do que remediar, um ditado já muito antigo, mas na verdadeira questão da palavra, nós deveríamos todos prevenir, isso é que é, e conseguimos, que é mais interessante, parece uma coisa muito complicada, mas não, é até bastante simples. Porque é que é fulcral cada vez mais os médicos procurarem oferecer aos pacientes uma abordagem que tenha em conta a sua saúde física e psicológica? Isso também foi uma das coisas que o trabalho na clínica de hemodiálise me trouxe. É que eu passava lá muitas horas, aquelas sextas-feiras, das 14 até a meia-noite, tinha tempo para perceber aquele sofrimento e muitos insights vieram daí. E tanto que eu defini toda a minha carreira, o que é que eu ia fazer para a frente, nessa altura. Eu descobri que muitas vezes os doentes chegavam mal, e são turnos que temos enfermeiros, temos auxiliares e tem um médico de turno. Portanto, nós estamos lá responsáveis por vários doentes. Sim. E nessa altura
muitas vezes os doentes chegavam muito mal e vinham os enfermeiros, ai doutora, temos um doente mal, e vinha o carro de emergência, ou seja, com nós a pensar, será que isto é algum princípio de um infarto, alguma coisa desse género? E calmamente, quando nós chegávamos ao pé do paciente e conversávamos, o que é que se passa? Acalme-se, fale comigo, conte-me o que é que se passa. A maior parte das vezes eram problemas que tinham tido em casa, problemas com os maridos, problemas com os filhos, no trabalho. Ou seja, quando a pessoa depois se acalmava, toda aquela sintomatologia de dor no peito, acalmava. Ou seja, eu não estou aqui a dizer que todas as situações são situações de ansiedade, mas muitas situações dessas acontecem e são disputadas por problemas emocionais que não estão resolvidas. Então foi o que eu comecei a pensar. Quando nós temos tempo para falar com o nosso paciente, acabamos por não pôr em andamento outras medidas e nós conseguimos perceber que aquela angústia é uma angústia que vem de dentro e não propriamente uma doença física. Foi aí que eu comecei a dar a importância, não, se calhar é preciso ter primeiro tempo para estar com os nossos pacientes e para ouvi-los. E isso era uma das queixas que os doentes também reclamavam muito. Doutor, eu às vezes vou e o que eu vejo é que vocês não têm tempo para olhar nos nossos olhos, não têm tempo para falar connosco, estão sempre com pressa, estão sempre a escrever, estão sempre a olhar para o computador. Quando é que o médico tem tempo, como antigamente, que ainda há aquela imagem do médico antigo que ia à casa das pessoas e que falava com os doentes, e que segurava na mão e que gastava mais tempo com o seu paciente? E eu acho que as pessoas estão com saudades desse médico, saudades do médico que olha, o médico que fala, o médico que se envolve mais um bocadinho, que não seja só a parte científica da questão, é que percebe que atrás há uma questão emocional que muitas vezes, quando temos tempo para falar com o nosso paciente, a maior parte das coisas ficam muito claras. E consegue-se resolver com maior facilidade, não é? Muito. Foi assim que eu realmente disse, não, eu quero fazer aqui qualquer coisa diferente. Então comecei à procura da medicina preventiva. Já nos falou um bocadinho da sua especialidade, que tem a ver também essa parte psicológica, mas também tem a ver com algumas questões genéticas, não é? As doenças a nível do sangue. Fale-nos um bocadinho em que consiste a sua especialidade. Ok, a imunoterapia é uma especialidade muito vasta. Nós trabalhamos com várias áreas, não é? Porquê? Porque junta a parte imunitária com a parte hematológica, não é? Até noutros países da Europa não há essa separação entre imunoterapia e hematologia. Cá em Portugal há duas especialidades, a hematologia e imunoterapia, sendo que a hematologia normalmente trata as doenças dos leucócitos, dos glóbulos brancos, e nós tratamos as doenças dos glóbulos vermelhos e das plaquetas. Sim. Então, cá em Portugal há esta divisão no estudo médico. Das doenças do sangue e das doenças imunitárias. Normalmente, noutros países, geralmente é uma especialidade ainda mais abrangente. Cá já é abrangente e nos outros ainda mais. Em que consiste exatamente? Nós tratamos as doenças benignas do sangue, nomeadamente as doenças dos glóbulos vermelhos e as doenças das plaquetas, ou seja, estou a falar de anemias. A mais frequente de todas é a anemia ferropénica, ou seja, a anemia por falta de ferro, por carência de ferro, que por si só hoje em dia a carência de ferro já é considerada uma entidade nosológica, porque tem consequências muito sérias, portanto isso é assim o grosso da população em consulta das anemias. E depois nós temos as doenças das plaquetas, que têm a ver também com as questões tromboembólicas, não é? E as doenças genéticas que falava, não é? Quando nós estudamos doenças que aumentam o risco de uma pessoa ter um evento trombótico. Então nós trabalhamos todas estas áreas, nós regulamos também, temos muitos doentes também que fazem anticoagulação por causa destas questões e de outras. Cardíacas, em que também temos que ver a questão da anticoagulação, se está dentro do INR que nós pretendemos. E depois outras questões, também temos a área, dentro da imunoterapia, ainda trabalhamos a parte dos transplantes de medula, portanto, a seleção do dador para transplante de medula. Portanto, é uma área enorme, em que nós podemos trabalhar tanto no centro de sangue e transplantação, como podemos trabalhar num hospital.
Portanto, como poderemos trabalhar na investigação, na imunologia, na virologia, portanto, é uma área muito, muito grande. Depois, dentro da especialidade, há subespecialidades, não ainda oficiais as subespecialidades, mas o que eu quero dizer é que depois cada um pode desenvolver a área que gosta mais dentro da minha especialidade. É uma especialidade lindíssima. Pelas doenças que foi falando, como a anemia, dá para também fazer aí uma medicina preventiva? Completamente, completamente. O nosso trabalho, até na seleção dos dadores de sangue, nós já fazemos esse trabalho na promoção de um estilo de vida saudável para que a pessoa possa continuar a ser dadora de sangue. Sim. Na promoção de um estilo de vida saudável, na prevenção de determinadas situações que possam... Portanto, nós já na imunoterapia, desde da colheita, da preparação do dador de sangue, para que possamos ter esse dador de sangue durante muito tempo, nós já fazemos um trabalho de prevenção. Então, eu já tinha esse bichinho da prevenção, já trabalhava já na imunoterapia desde cedo, estas questões da medicina preventiva. Fale-nos então em que consiste a medicina preventiva. Ok, a medicina preventiva, as pessoas conhecem muito os rastreios, não é? E entendem o rastreio como sendo prevenção, certo? Os programas de rastreio. A medicina preventiva é muito mais do que isso, é muito mais do que vou participar num programa de rastreio. Há aqueles programas de rastreio que são organizados por várias entidades, que são interessantes, mas a medicina preventiva tem a ver com não só detectar precocemente, que é o objetivo, que é o grande objetivo de um programa de rastreio, a detecção precoce e a intervenção precoce e evitar consequências gravosas, mas prevenir no sentido mais amplo, prevenir uma doença, prevenir a complicação dessa doença, ou seja, tem a ver com a pessoa entender que ir ao médico não é preciso estar doente. Ou seja, isto é eu tenho verdadeiramente um sonho, que é as pessoas perceberem que eu vou ao médico porque estou saudável. No dia em que as pessoas perceberem, toda a gente encarar o ir ao médico como sendo uma rotina normal, que não é preciso estar doente para ir ao médico, nós mudamos a mentalidade e ganhamos esta causa. Sim. Porque nós temos que ir ao médico por estarmos doentes, por nos sentirmos bem e por querermos viver longos anos com qualidade de vida e não os últimos anos da nossa vida doentes, polimedicados, com muitas complicações. Esta é a grande mais-valia da medicina preventiva. E também a medicina preventiva, não sei se vou dizer uma asneira, consiste também na adoção de estilos de vida saudáveis, de forma a prevenir muitas outras doenças. Exatamente, ou seja, na nossa consulta nós trabalhamos basicamente a adoção de estilos de vida saudável. É precisamente isso que nós queremos trabalhar com o nosso paciente. Nós queremos trabalhar questões que têm a ver com a nutrição, com a alimentação. Nós queremos trabalhar questões que têm a ver com hábitos de sono. Nós queremos trabalhar as questões de hábito de exercício físico. Nós queremos trabalhar o hábito de fazer análises. O hábito de fazer análises de rotina, sem ter nenhuma queixa. O hábito de fazer exames sem ter nenhuma queixa. Porque às vezes, quando o paciente entra na minha consulta, que eu digo, nós vamos fazer a rotina. Mas eu não tenho queixas. Ótimo, que bom que não tenho queixas, não é? Aquela coisa, eu nunca vou ao médico porque não estou doente. É esta a mentalidade que nós de medicina preventiva gostaríamos muito de mudar, porque no dia em que nós começarmos a ir sem ter sintomas, porque o sintoma, quando nós temos sintoma, já temos, é como aquela clássica imagem do iceberg, ok? Sim. Por baixo há muito, não é? Sim. E a manifestação, quando nós temos sintomas, já há um processo que já está instituído. E o objetivo é não chegarmos lá. O objetivo é detectarmos situações precocemente, numa altura em que ainda a pessoa não tem sintoma, que é possível reverter e não deixar a pessoa adoecer. Esse é o grande objetivo da medicina preventiva.
tem testemunhos de pessoas que fizeram a medicina preventiva e que conseguiram reverter as situações? Vários testemunhos, muitos mesmo, muitos. Até temos alguns no nosso Instagram, não colocamos todos, claro, porque alguns são muito, como é que eu ia dizer, eu peço às pessoas testemunhos simples, sem comprometer nomes Sim, e coisas, claro. mas às vezes entusiasmam-se e não podemos publicar, mas temos muitos testemunhos, mesmo muitos. Cada vez mais, sabe, as pessoas estão a ter essa consciência, ou seja, já não é algo assim tão estranho. Sim. Que de ir ao médico e, nomeadamente, fazer análises diferentes. Ou seja, aquelas análises de rotina que nós estamos habituados a fazer, que é ver o colesterol, ver o açúcar, ver a função renal, ver a função hepática, isso é a base, é o princípio de tudo. Agora, quando nós queremos fazer uma investigação um bocadinho mais, ir um bocadinho além, prevenir, há muitas outras coisas que nós podemos fazer, parâmetros analíticos importantes. Como é que estão as vitaminas? A vitamina D, por exemplo. Como é que está a vitamina D? Não é? Mas eu costumo dizer, agora toda a gente já fala da vitamina D, não é? Mas tem outras. Agora toda a gente já fala da vitamina D, mas eu acho engraçado que os meus pacientes chegam lá na clínica e dizem: doutor, agora toda a gente fala da vitamina D, mas nós já trabalhamos a vitamina D há muito tempo. Sim. Ou seja, é preciso perceber como é que está a vitamina D, como é que está a vitamina C, como é que estão as vitaminas do complexo B, não é? Então, a coenzima Q10, que é fundamental para a energia, sabe qual é que é a queixa principal que eu tenho no meu consultório? Cansaço. Que eu trabalho, sim, na clínica Pilares da Saúde, como disse, que é a minha clínica, que eu abri, que eu fundei por causa deste conceito de juntar, trazer esta integração toda. E a principal queixa do consultório é o cansaço. E quando nós falamos em cansaço, as pessoas estão cansadas. Neste momento fala-se muito do síndrome da astenia pós-Covid. Sim. Não é? As pessoas que tiveram Covid e que estão cansadas e que não conseguem sair deste cansaço arrastado. As pessoas que estão com queda de cabelo desde que tiveram Covid e não conseguem resolver isso. Isso tudo são déficits que ficaram e que não estão neste momento ainda supridos. E tem a ver com o déficit de coenzima Q10, que dá este cansaço abrupto e que é necessário tratar. Então, todas estas análises, um bocadinho que nós chamamos um bocadinho fora da caixa, ou seja, que não são aquelas análises básicas de rotina, estas análises de minerais e de vitaminas, são fundamentais para nós podermos prevenir e nós tratar. E a pessoa viver, o mais interessante não é só prevenir e tratar, o mais interessante é a qualidade de vida. É a pessoa dizer: eu andava cansada, eu arrastava-me e não sabia porquê. Eu acordava cansada depois de uma noite de sono, acordava já cansada e não sabia porquê. Outra coisa que as pessoas também reportam muito é: doutora, eu não consigo fazer exercício. E nós perguntamos: será que a tendência é nós dizermos esta pessoa é preguiçosa? Não é? A tendência é preguiçosa. Já julgamos. Logo um julgamento é preguiçosa, é mais uma desculpa para não fazer exercício, mas nem sempre é. Sabe que se nós não tivermos uma produção energética, produção de ATP como deve de ser, através do aporte da coenzima Q10 que vai entrar no ciclo de Krebs para gerar ATP, a pessoa não tem energia anímica para dizer: eu quero fazer exercício físico. Se a pessoa não tem o magnésio como deve ser, também não vai ter energia para fazer exercício físico. Então eu costumo dizer não é não consigo fazer exercício, não tenho energia para fazer exercício, não tenho Q10 para fazer exercício, eu costumo brincar. Então, só para lhe mostrar, há muitas coisas que nós trabalhamos na medicina preventiva, análises diferentes, prevenção, exames genéticos. Então, há assim uma panóplia de coisas diferentes que nós fazemos. Infelizmente, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Fica aí e venha para a segunda parte connosco para continuarmos a falar sobre medicina preventiva e até já. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre medicina preventiva, mas antes de continuarmos aqui a nossa temática, vamos continuar a ver como é que se faz o esfoliante com o Biovó. Vamos ver.
Bem-vindos de volta, portanto já misturei aqui a água com a goma xantana, já tem este aspecto de gel, ok? O que é que nós vamos fazer? Vamos medir as sementes de papoila, portanto nós vamos precisar de 8 gramas de sementes de papoila, podem utilizar outras sementes, está bem? Mas as sementes de papoila são aquelas que têm um preço relativamente interessante para nós podermos fazer um produto, está bem? Há outras sementes mais caras e estas têm também, o grânulo é relativamente fino, mas o suficiente para fazer o efeito abrasivo, ok? Vamos colocar aqui, vamos voltar a misturar. Portanto, tem aqui mesmo um aspecto quase que parece uma sobremesa, não é? Mas não é. E pronto, só isto já seria um ótimo esfoliante, ou seja, o efeito esfoliante que vocês pretendem já o conseguiriam, está bem? Mas vamos adicionar os óleos essenciais, que recordo-vos que além de fazer cheirar bem o nosso produto, faz também com que haja propriedades extra, e neste caso é um óleo essencial circulatório, não é? A hortelã e o efeito fresco. Nós vamos utilizar 40 gotas de óleo essencial, eu vou dividir ao meio, 20 para cada, está bem? Então 20 gotas de hortelã. Podemos misturar um bocadinho. Que cheirinho, tenho pena do cheirinho não chegar aí a casa. E também 20 gotas, neste caso, recordem-se de óleo essencial de laranja, um cítrico que é circulatório e é muito bom. Reparem que este conta-gotas pingou muito mais facilmente. É comum às vezes as pessoas questionarem onde podem encontrar estes ingredientes. Alguns eu tenho à venda na minha loja online, portanto recordo-vos biovó.pt. Alguns mais específicos, como a goma xantana e, por exemplo, as sementes de papoila, já terão que procurar em casas de produtos para alimentação, ok? Ou então em produtos específicos também de cosmética, ok? Pronto, vou misturar mais um pouco, é um aroma delicioso. Agora, vocês poderiam pegar nesta mistura e utilizar, iam fazer o vosso banho e utilizavam, está bem? Ou então podem reservar num frasco para utilizar mais tarde. Uma coisa muito importante que é a validade, está bem? Estamos a utilizar um produto com água, portanto pensem, da mesma maneira que vocês não guardam um sumo nem uma sopa durante muito tempo, acontece o mesmo aqui, está bem? 2, 3 dias. No entanto, se vocês quiserem prolongar a validade deste produto, por exemplo, para 3 meses, já teriam que recorrer a um conservante, está bem? Aí já é uma fase um bocadinho mais elaborada da vossa produção, que depois também mais tarde vos poderei esclarecer nesse sentido. Aqui ficamos por um produto mais simples, sem necessidade de recorrer a um conservante, está bem? Vou então aqui enfrascar, para vocês poderem também ter a hipótese de ver mais ou menos o efeito de gel que está, reparem. Parece quase uma gelatina. E pronto. Temos aqui o nosso esfoliante com sementes de papoila, muito cheiroso e pronto a vocês utilizarem. Não se esqueçam de rotular para saber o que é que lá está e também manter fora das crianças, porque tem um cheiro muito bom, elas podem pensar que é uma gelatina, está bem? Estamos a brincar, mas é bom ter cuidado com todos esses aspectos. Espero que tenham gostado e que consigam fazer aí em casa. Para confeccionar este esfoliante irá precisar de água, cerca de 90 gramas, goma de xantana, 1 grama, sementes de papoila, 8 gramas, óleos essenciais, 40 gramas, para o caso utilizamos hortelã e laranja. E fica aqui uma dica para fazer em casa, muito simples e é um produto natural, sem qualquer aditivos. Hoje estamos a falar sobre medicina preventiva e para isso temos aqui connosco a doutora Andreia. Doutora, como é que se previne e promove a saúde junto das pessoas? Questão, não é? Nós queremos tanto viver esse sonho de um dia as pessoas procurarem os médicos sem estarem doentes, como fazê-lo? Eu penso que temos de começar, por exemplo, esta iniciativa de eu estar aqui hoje, Sim. falar para a audiência, não é? Para a vossa audiência, é uma coisa muito interessante, mas isto tem que ir muito além, ou seja, era interessante começar, obviamente, nas políticas de saúde, Sim. era também interessante nas faculdades,
dar importância ao assunto, mas já há um trabalho que está a ser feito, ou seja, os médicos de família já trabalham medicina preventiva. A questão é, os médicos de família não têm o tempo então, para fazer esse trabalho tão abrangente. Então, nós não podemos exigir do nosso médico de família, que tem não sei quantos doentes em carteira, que faça esse trabalho. Mas já há um trabalho que está a ser feito na prevenção primária, certo? Agora, é necessário políticas de saúde, é necessário que esse trabalho seja, que essa importância seja dada nas faculdades de medicina, nas faculdades de enfermagem, todas as faculdades de saúde, não é? E é necessário que haja divulgação. Por exemplo, no meu caso, o que acontece é o passo-a-palavra. Os meus doentes vêm um e depois traz outro, e depois traz outro, e depois traz outro. É necessário que existam profissionais apaixonados pela medicina preventiva e é preciso nós acreditarmos que faz diferença na vida das pessoas e trabalharmos para isso. E é a mudança de mentalidades, não é? Exatamente. Isso é extremamente importante. Doutora, fale-nos da importância de uma alimentação saudável e uma nutrição na vida cotidiana da pessoa. Eu costumo dizer que a nutrição, a alimentação é a base do processo. Ou seja, muitas vezes o que nós vemos é a pessoa que quer a solução mais fácil, certo? Porquê? Porque mudar hábitos de vida, mudar estilo de vida é desafiante, não é fácil. É muito mais confortável nós continuarmos a fazer exatamente o que sempre fizemos. Sim. Porque eu gosto muito, porque dá muito prazer, porque é muito bom. Ou seja, o que nós trabalhamos é o que é mais importante, não é? E pôr na balança. E conseguir sair de um ponto para o outro, conseguir mudar estilos de vida, conseguir mudar isso tudo, não é fácil. Não. É um grande desafio. Sim. E então nós temos que tentar transformar isso, apresentar isto de uma forma simples para o nosso paciente, não de uma forma muito complicada, e de uma forma que seja atrativa, porque a alimentação é a base. Não há muitas vezes as pessoas perguntam, é possível uma vida saudável com uma alimentação que não seja boa? Não, uma alimentação que não seja boa, não. Nós somos o que comemos, literalmente. E, portanto, a base da questão é mudar para quem precisa de mudar, adaptar para quem precisa de adaptar, mas sempre de uma forma simples e prática, porque a vida é muito corrida hoje, não é? Sim. Porque isto é outro fator de risco que tem, que é o stress. Então, se nós apresentarmos coisas muito complicadas, o nosso paciente não vai aderir. Então é isso, mas a alimentação é a base de tudo. E é fácil ter uma alimentação saudável porque há coisas muito simples que se podem fazer e saborosas. E saborosas. E saborosas e que são saudáveis. Nem tudo o que é saudável é mau, é bom, sabe bem. Não é bom, é isso que é preciso desmistificar, porque as pessoas têm muito esta ideia que se é saudável não é bom. Ser saudável e sem graça. saudável é comida do hospital. Exatamente. Não é verdade? A pessoa tem esta ideia, Tem assim, esta. que não tem sal, que não tem temperos, sim, que não sim, tem sim, sabor. Isso tudo também são preconceitos já muito instituídos sobre o estilo de vida saudável, que também temos que trabalhar sobre isso e apresentar coisas boas mas cada vez mais há pessoas interessadas. Sim, e há muita boa gente que investe também nessa parte da alimentação saudável. Na minha consulta, as pessoas saem desde o primeiro dia com orientações alimentares neste sentido. Isso é ótimo. Porquê? Porque se a pessoa não mudar, por exemplo, só para lhe dar um exemplo assim muito rápido, ainda hoje tive um paciente que me estava a falar de queixas de refluxo, queixas dispépticas. E quando eu lhe perguntei, ele bebe Coca-Cola todos os dias. Todos os dias. Sim. Ou seja, não é possível nós melhorarmos a sintomatologia desse doente se ele continuar a beber Coca-Cola. Obviamente que ele vai continuar com os sintomas, obviamente que ele vai adoecer. Então, beber Coca-Cola todos os dias, não. E eu disse-lhe, olha, não há negócio consigo enquanto beber Coca-Cola. O que é que acha? Ou seja, nós brincamos um bocadinho, simplificamos, explicamos o porquê que ele não pode beber Coca-Cola. E o paciente, muitas vezes a pessoa pensa que vai ser muito difícil mudar. Não, às vezes quando a pessoa simplesmente não está esclarecida que determinado sintoma tem a ver com um comportamento.
e quando nós explicamos é mais fácil. E depois é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão que a pessoa tem que tomar, não é? Exatamente. Isso é importante. Que tipo de intervenção tem na área da higiene pessoal e na prática de exercício físico? Basicamente o que nós fazemos é orientar, ou seja, nós recomendamos que a pessoa pratique exercício físico e nós recomendamos determinados comportamentos, ou seja, eu quando observo o paciente, eu observo também a língua, também os dentes, ou seja, eu faço uma avaliação que é geral. Vejo os olhos, já só de ver a mucosa dos olhos, muitas vezes eu já digo, meu Deus, esta ferritina deve estar horrorosa, porque umas mucosas descuradas já fazem antever que a pessoa vai ter um déficit de ferro, não é? E depois nós vemos a língua, nós vemos os dentes. Portanto, nós ao observar um paciente como um todo, nós conseguimos contribuir muito, porque eu aí já pergunto, tem ido ao seu dentista? Há quanto tempo que não vai ao dentista? Ai, doutora, pois é, eu nunca mais marquei. Então, olha, então vai marcar, porque da próxima vez que vier, tem que me dar esse feedback. Porquê? Porque se faltam peças dentárias, a mastigação é fundamental para o processo digestivo e para a absorção. Ou seja, todo esse trabalho é feito, desde a observação dos dentes, das peças dentárias que faltam, do cuidado com os dentes, da língua, isso tudo são situações que são observadas. E depois, a questão do exercício, há determinadas situações que que as pessoas às vezes sentem-se perdidas. O que é que acha que eu devo fazer? Eu às vezes recomendo pilates, um PT, ou seja, eu às vezes direciono e depois obviamente que é o profissional que tem que perceber se aquele paciente, se aquele utente é ideal para fazer pilates ou ter um treino personalizado. Isso depois já será orientado pelo profissional de educação física. Qual é o vosso papel na prevenção de comportamentos de risco? Basicamente, nós explicamos à pessoa as consequências que hão de vir desses comportamentos, certo? Porque muitas vezes há coisas que efetivamente é um desconhecimento, a pessoa não sabe que pode ter essa determinada consequência. Então, nós explicamos tudo, mas isso lá está. Nós não conseguimos fazer isso em uma consulta de 15 minutos. Obviamente que nós, para fazermos todo esse trabalho que nós estamos aqui a falar, nós precisamos de uma consulta de uma hora mesmo, não é? Sim. Não são 40 minutos, né? É preciso uma consulta de uma hora. É preciso, às vezes, até mais um bocadinho. Se a pessoa está com questões mais emocionais, nós não podemos simplesmente passar à frente dessas questões e saltar, porque às vezes a questão está lá. Então, tudo tem a ver com esclarecimento, tem a ver com literacia em saúde, tem a ver com nós explicarmos o porquê que as coisas acontecem e as consequências que hão de vir desses comportamentos. E às vezes numa conversa descobre-se muita coisa. Por isso é importante gastar tempo. É preciso, sem dúvida nenhuma. Porque às vezes a pessoa até lá vai com uma queixa, se calhar pela queixa pensa-se que é uma coisa, mas depois quando a pessoa começa a falar, afinal a causa é outra. A causa é outra. A maior parte das vezes é isso. A pessoa relaciona a queixa com o sítio onde há a manifestação. Sim. Então, só para explicar as questões, por exemplo, das doenças autoimunes, que é o grosso da população da minha consulta, são doentes autoimunes. O doente autoimune queixa-se aonde há a manifestação da doença, mas o problema não vem de lá. Não é? Então, só isso já mostra essa questão. Por exemplo, se o doente autoimune queixa-se de uma questão de diarreia, pensa que o problema dele está efetivamente no intestino. Sim, está no intestino, manifesta-se no intestino, mas o problema é um bocadinho antes, o problema está na parte imunitária desse doente. Não é? Então, a questão é essa, nós explicarmos todo o puzzle e como é que as peças se encaixam, o que é preciso fazer para ajudar, o que é preciso fazer para ajudar o sistema imune, o que é preciso fazer para ajudar as peças a encaixarem. Já falou aqui da importância das pessoas irem ao médico sem estarem doentes, e isso é muito importante. Mas eu quero reforçar, porque acho que é importante nós reforçarmos. Porque é importante consciencializar as pessoas de criar essa rotina de ir ao médico? Principalmente porque nós conseguimos fazer com que a pessoa
viva com qualidade. Nós não podemos aceitar uma vida sem qualidade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Esta história de a pessoa acordar de manhã cansada e não ter energia, a pessoa viver todos os dias com dor de cabeça, todos os dias com dores osteoarticulares e achar que é normal. Porque estou a envelhecer. É normal. Não, não é normal. O que é normal é nós vivermos plenamente. O que é normal é nós vivermos com energia. O que é normal é nós termos ânimo e não estarmos deprimidos. Se é uma razão óbvia para isso, o normal é nós nos sentirmos bem, o normal é nos apetecer viver. Sim. O normal é termos esta vontade de fazer coisas, a vontade de evoluir, a vontade de crescer, a vontade de todos os dias ser um bocadinho melhor. Isso é o normal. O nós aceitarmos que determinada situação nos está a condicionar e que não há nada a fazer é muito triste. E porquê? Porque as pessoas acham muitas vezes que a evolução e envelhecimento é um processo que tem que estar associado à dor, associado à doença, associado ao sofrimento. Não, não tem que ser assim. Assim como quando nós começamos a ver mal, nós vamos ao oftalmologista e queremos ver tão bem quanto nós víamos aos 20 anos, por que nós aceitamos ter dores nos ossos e ter dores de cabeça e ter cansaço e não ter energia e estar deprimidos? Não. Nós também podemos fazer, nós temos que nos cuidar para nós e ter esta consciência que é importante nós vivemos bem com qualidade. E para isso é que serve a medicina preventiva. Ou seja, a medicina preventiva nos dá um rumo. Sim. Nós temos um planeamento, o que é que nós temos que fazer este ano, o que é que nós temos que fazer para o próximo ano, o que é que nós temos que fazer no outro. Dá-nos metas. Nós temos metas, nós temos objetivos muito claros e nós temos determinadas suplementações que nós fazemos por época do ano. Agora é época, vamos entrar agora no inverno, certo? Sim. Então nós sabemos que nós queremos passar o inverno. Eu tenho lá tantas pacientes que dizem, doutora, desde que eu sou acompanhada por si, que eu nunca mais fiquei constipada, eu nunca mais fiquei doente, que eu passava dias de cama doente. Ou seja, porquê? Porque nós começamos a fazer prevenção agora no mês de outubro, porque vamos passar por um inverno. Sim. Não é? As vitaminas. Exatamente. Nós fazemos uma adaptação. É como nós vemos as plantas, quando caem as folhas, toda a natureza muda, não é? Agora os dias já começam a ficar mais curtos. O nosso corpo precisa desta resposta. É como a natureza. Há frutas que são de inverno, há frutas que são do verão. Então nós também precisamos fazer esta adaptação. O que tomar agora no inverno? O que tomar depois no verão para preparar para o sol, para preparar para o ressecar, para a desidratação. Então, todo este processo, as pessoas já sabem, ok, eu venho para preparar para o inverno, eu venho para preparar para o verão. Então, isso dá-nos ânimo, nós sabemos que estamos a trabalhar para a melhoria da nossa saúde, de uma forma a longo prazo. E depois, porque neste momento, quando nós analisamos os dados da Organização Mundial da Saúde, o que está descrito é preocupante. As pessoas finalmente, quando estão reformadas e finalmente quando acham que vão começar a ter tempo para olhar um bocadinho para dentro e para se cuidarem, estão super doentes. Muitas vezes estão dependentes, estão polimedicados e sem qualidade de vida. Então o objetivo é chegarmos à reforma, ou seja, chegarmos aos 60, aos 65, aos 70, mas com qualidade de vida. Para poder gozar, para poder aproveitar esses anos. É esse o nosso grande objetivo e digo, é um sonho meu. Eu acredito que esse sonho já se está a concretizar e que acredito que as consciências e as mentalidades vão mudar. Este programa, ele passou a voar. Tinha imensas perguntas para lhe fazer, mas infelizmente já está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. Ok, é assim, a grande mensagem para quem está lá em casa é preocupação conosco, preocupação com a nossa família, preocupação com o mundo que nós queremos deixar. É termos a noção que é preciso cuidar de nós, para nós podermos ser capazes de cuidar dos outros. Quem não cuida de si próprio não consegue cuidar de mais ninguém.
E o cuidar em todas as dimensões da nossa vida, prevenir doenças, cuidar do nosso sono, cuidar do nosso exercício físico, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso bem-estar. Quando eu falo de psicossocial, eu estou a falar, será que eu estou feliz no meu trabalho? Cuidar do nosso trabalho, cuidar da nossa realização pessoal e profissional. Portanto, estarmos alertas a isso e não deixar que a correria, que o stress e que a vida seja uma passagem de dias sem nós termos tempo para analisar e para fazer uma autoavaliação se estamos no caminho que nós realmente queremos para a nossa vida. Acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar. Doutora Andreia, podemos dizer que ao irmos ao médico não estamos a perder tempo, mas estamos a ganhar tempo. A ganhar tempo. Eu costumo dizer, é o melhor investimento que podemos fazer na nossa saúde e na nossa vida, porque sem saúde há aquela frase que eu adoro, que é quem não tiver tempo para cuidar da sua saúde vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Então, investir na nossa saúde para podermos ter vida com qualidade. E para podermos cuidar dos outros, isso é importante, quem é avô, poder cuidar dos seus netinhos. Exatamente. E para ter uma qualidade de vida e melhor. Eu acho que isso é muito importante. Então, que nós possamos prevenir a nossa saúde, adotemos estilos de vida saudáveis, isso também é muito importante. E vá ao médico sem precisar de ir. Porque às vezes numa análise, numa consulta, pode-se descobrir alguma coisa que a pessoa vai a tempo de tratar, não é, Exatamente. doutora? Isso é muito importante. Doutora Andreia, muito obrigada. Obrigada eu. Por estar aqui no nosso programa. Foi um prazer em ouvi-la e continuo com esse sonho, continuo a acreditar na medicina preventiva, porque eu também acredito que o caminho é por aí. Obrigada. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Obrigada. E pelo amor que tem aos seus utentes e à medicina. Eu acho que isso é importante. Obrigada. E assim que está aí desse lado, cuide de si, cuide da sua saúde, porque ao cuidar da sua saúde está a cuidar dos seus também. Tenha essa certeza. Não podemos cuidar dos outros se não cuidarmos de nós. E se nos amamos, conseguimos amar ainda mais os outros. Então, nós somos templo do Espírito Santo, é aquilo que nós costumamos dizer. Então, cuidemos deste templo que é o nosso corpo, que Deus nos deu. Até ao próximo programa, se Deus quiser, continuar a acompanhar a nossa programação e saiba que pode ver este programa no nosso YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.